Professor Salvio. Ok, tudo perfeito. Prazer em encontrar todos. Bernadette, eu posso passar um aviso? Claro, a sala é sua. Muito obrigado. Pessoal, boa tarde a todos. Eu gostaria de convidar vocês a participar de alguns projetos do nosso grupo de pesquisa na área ambiental. Eu vou passar maiores detalhes depois, né? São vários projetos. E aí eu vou marcar uma hora para a gente conversar, e aí eu explico melhor, e aqueles que se interessarem, né, a gente desenvolve e vamos ver como é que a gente faz mais para frente, tá certo? Eu estou com contato aqui da Isadora e do Lucas, eu gostaria que depois a gente batesse um papo, tá? É mais ou menos nessa mesma linha, tá certo? Eu acho que se a gente está aí ainda sem aulas, né? Mas a gente, às vezes, tem ainda um tempo para participar e fazer alguma ação ambiental, mesmo à distância. Tá ok? Muito obrigado, a gente se fala depois. Professor. Olá, boa tarde a todos. Desculpa a queda, retornei. E agora com o microfone, né? Prazer revê-los. Boa tarde, chefia. Boa tarde, chefe. Elisete, obrigada, tá aí? Bom, eu acho que nós podemos já começar. Boa tarde a todos. É um prazer estar com vocês aqui, tá? Nós estamos gravando essa aula. A nossa aula de hoje, ela tem como tema características biográficas. E aí, nesse sentido, eu convidei algumas pessoas para estarem aqui presentes conosco, ok? O Fabrício também está aí. Fabrício. Ei, Berna, tudo bem? O pessoal, boa tarde a todos. Eu entrei e fiquei assim, só aqui, cumprimentando aqui no chat mesmo. Né? Boa tarde a todos, eu estou aqui quietinho ouvindo. Ok. Tá. E aí, então, nesse sentido, nós estamos aqui, né, para hoje falarmos sobre diversidade nas organizações. A nossa aula hoje sobre diversidade, nós começamos hoje e vamos até na próxima segunda-feira. Na próxima segunda-feira teremos outros convidados que vão falar para nós sobre diversidade, tá? E aí, nesse sentido, né? Eu quero que vocês observem essa imagem, né? Isso é uma tela da Tarsila do Amaral e ela representa os trabalhadores do Brasil. E aí, nesse sentido, para que a gente veja como que são as pessoas tão diferentes, raças, idades, cores, motivos, habilidades, tempos diferenciados. E aí, por isso, hoje nós temos cada vez mais refletir sobre essas questões. Continuando a nossa aula, Gabriela chegando, e aí nós queremos essa imagem, como que essas características individuais de cada um de nós, tais como idade, gênero, raça, etnia, habilidades, podem influenciar o desempenho de um funcionário. Como que nós, enquanto trabalhadores, o nosso gênero, a nossa idade, a nossa raça, a nossa etnia, as nossas habilidades vão influenciar o nosso desempenho. Como que é? E aí nós, enquanto administradores, o que nós podemos fazer para melhorar a produtividade e o desempenho das pessoas como um todo, de acordo com toda essa diversidade? Será que é interessante nós, enquanto gestores de pessoas,
recrutarmos, selecionarmos pessoas com a mesma raça, com o mesmo gênero, a mesma idade e etnia e com as mesmas habilidades, qual a diferença que isso vai nos trazer para o desempenho das organizações? Esse é o nosso ponto para que a gente possa pensar nesse sentido, né? E aí, essas características, elas são representativas da diversidade em um nível mais superficial. É o que a gente vê a todo momento, né? E aí temos também, nessa outra imagem, os portadores de deficiência, e aí para que se pensar na estabilidade no emprego. Se nós pensarmos que um dos pontos maiores do comportamento organizacional é manter a produtividade e a satisfação dos funcionários, como que essas características individuais elas vão influenciar nessa produtividade e nesse desempenho? Quem são essas pessoas que estão trabalhando nas nossas organizações? E aí nós temos as habilidades e também as capacidades físicas, as capacidades intelectuais, e que elas vão fazer e vão compor o grupo de trabalho dentro das organizações. E isso vai ter algumas implicações. Implicações globais e implicações locais. Tá? E aí, para que nós pensarmos hoje, eu quero convidar os nossos colegas, né? Para que eles falem um pouquinho das suas características e quais são as influências das suas características no nosso ambiente de trabalho. E aí, por isso, eu convidei o professor Salve, o professor Fabrício, professora Caroline, professora Elisete, para estarem aqui conosco, para falar um pouquinho de cada uma das suas características. Pode ser? Quem pode falar primeiro para nós? Professor Salve. Então, mas o que especificamente que eu falo? Eu gostaria que você pensasse um pouquinho, falasse para nós, né? Quais são as suas características que você considera que influenciam mais o seu trabalho? Quem é você? Bom, eu sou uma pessoa que procura ser feliz e ter um bom desenvolvimento em relação a outras pessoas, a minha família, adoro os meus amigos, né? Esses são os pontos que são importantes para mim. Eu acho que a principal característica, talvez, né, que eu vejo, talvez seja um tom de conciliação e também de ponderação em relação às questões que eu trato, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. E eu acho que isso ajuda muito, porque a gente vai ter condições de, além de pesar, né, os pontos de vistas, né, que estão presentes nas questões diárias, que a gente entenda que, além dessa questão dos pontos de vista diferentes, a gente tem objetivos comuns, né? Então, se você está no trabalho, com a sua equipe, você tem objetivos, na família. Então, eu acho que essa acho que é uma característica minha. Obrigado, Salve, por compartilhar conosco. Essas características, Bernardo, elas acabam complementando, né? E a gente percebe que dentro de uma organização a gente tem que ter pessoas de todo tipo. Então, por exemplo, no meu caso, eu sempre fui aquela pessoa que levo a coisa com muita seriedade, muito trabalho e tal. E, ao mesmo tempo, uma coisa que é bastante marcante é você tentar, assim, ponderar mesmo, ver, tentar ajudar as pessoas, fazer com que até mesmo que as pessoas passem a acreditar nelas mesmas, que elas possam contribuir, né, com o que há de melhor entre elas. Então, assim, eu sempre busquei isso, né? E sempre valorizei muito o meu trabalho, sempre tenho muito orgulho de ser funcionário público e trato a universidade ou qualquer outro local por onde eu passei como se fosse meu, né? Então, é isso que a gente tem que levar
em consideração. E ver também o que a gente pode contribuir para o trabalho do outro e saber respeitar também até onde que o limite da gente vai. Né? Isso é bem essa natureza aí também. Fabrício, você, enquanto chefe do nosso departamento, você percebe que é positiva ou negativa essa grande diferença entre os vários professores e os vários perfis que nós temos? Ué, tem positivos e tem negativos, sabe? Nós temos aí hoje no departamento uma equipe de professores que, por mais diferentes que sejam, são pessoas que, assim, você pode contar com eles a todo momento, né? Que a gente chega e conversa e as pessoas ali compram a ideia, ajudam e tal. Você tem outros ali que realmente a coisa pode cair na cabeça deles, que eles não estão nem aí para nada, sabe? Eles só mesmo começam a mover no momento em que eles são afetados porque um determinado computador foi comprado por uma pessoa, não foi comprado para outra, ou porque acha que tem um direito a um recurso que o departamento não tem, sabe? Então são pessoas assim completamente em outro mundo que a gente não sabe nem o que está fazendo, sabe? Que não tem um mínimo de contribuição de uma instituição a não ser a sua vida própria. Então, nós temos esse problema aí também, né? Mas é um departamento que a gente percebe que a gente tem muito mais gente que realmente contribui, que ajuda, que pega uma semana, por exemplo, de um curso de contábeis, que pega uma semana de administração e que vai, faz, acontece tudo, né? Ainda bem, porque se nós tivéssemos mais aquele outro perfil que vive só cuidando da sua própria vida, ia ser um pouco complicado, né? Não tem nem jeito de aproximar, porque não deixa espaço na aproximação, também não quer entender nada do que acontece, não quer aprender nada, e fica aí assim, como se fosse um extraterrestre num departamento. Então, nós temos esse perfil lá também. E aí, Fabrício, mais uma pergunta, você enquanto chefe. Você percebe que a idade dos professores, o sexo, a etnia, as suas escolhas, ela vai também interferir no desempenho? Não, isso aí não tem. Não tem. Nós temos todo tipo de professor ali no departamento e não dá para classificar com isso, não, sabe? Porque você tem todo tipo de... Nós temos todos os tipos, né, que são... como é que fala? Que a própria... em relação à raça, sexo, opção sexual, nós temos tudo isso. Tá? E você não dá para você caracterizar uma pessoa heterossexual, louro, branco, alto, não sei o que, é melhor do que uma outra pessoa, tá? Não existe isso, não, tá? É uma questão assim, quando a gente fala que uma pessoa é totalmente lunática, não é pela característica dela, se ela é do sexo feminino, se é do sexo masculino, se ela é loura, se ela é negra, se ela é japonesa, não tem nada disso, tá? Não interfere, não, são coisas que não interferem, não. Professora Caroline, que também já foi chefe, percebe algo, concorda com o Fabrício? Bem, eu acredito que a gente tem uma diversidade, sim, dentro do corpo docente, né, em termos de sexo, de gênero, e que isso influencia na forma como as pessoas vão atuar dentro da organização e até eu acredito que a organização deveria olhar para essas pessoas de maneira diferenciada. Né? Eu acho que tem um olhar muito engessado, que é característico do serviço público, né? Então tem esse certo engessamento, e essas pessoas são vistas como iguais, mas da minha característica, eu acho que as minhas características ou habilidades, acho que elas estão em constante evolução, e uma delas é o autoconhecimento. E eu vejo a cada dia mais que eu estou me descobrindo, né? E percebo como que essa análise meio massificada, né, podem gerar aí determinados conflitos e que você pode não estar conseguindo obter e até oferecer o melhor para, né, aquelas pessoas que estão participando da organização. Então, eu acredito que nós temos algumas coisas em comuns, mas temos bastante coisas diversas. E que isso vai interferir. E a organização, acho que ela tem que pensar nessa diversidade. Né? E aí, nesse sentido, eu vou puxar um pouquinho mais, que eu falei, e aí, nesse autoconhecimento, a gente pode pensar que é um desenvolvimento das suas habilidades,
né? E aí esse desenvolvimento de habilidades que ele vai mudando ao longo do tempo. E aí são características que vão influenciar ao longo do tempo também, né? Correto? Sim, eu percebo, né? A Caroline que entrou na universidade com 26, 27 anos de idade, e uma diferença muito grande hoje, né? Para a Caroline quarentona. Uhum. É interessante esse percurso, muitas coisas se modificaram. Penso que poderia ter feito coisas bem diferentes, mas fez parte da minha história, daquele momento, do meu amadurecimento, do meu autoconhecimento, e acredito que eu ainda vou modificar ainda mais, né? Então, hoje eu estou pensando em desenvolver nessa parte do autoconhecimento a questão da flexibilidade. Eu quero ser mais flexível, né? Reconheço que eu tenho bastante flexibilidade, mas acho que eu tenho que melhorar isso. A questão de desenvolver novas habilidades, porque eu acho que o que há mais constante é a capacidade, esse desenvolvimento de novas habilidades, porque assim como a gente perde habilidades físicas, a gente vai ter que compensar isso de alguma forma, né? Não que a física seja preponderante. É só uma analogia, né, bem grossa, de grosso modo mesmo, né? Uhum. Então, tem coisas que talvez eu achei que eu tinha habilidades muito boas e hoje eu estou descobrindo que não. Peraí, não era né, essa minha habilidade maior. E acredito que estou aí, né? Nesse processo de me conhecer e de modificação constante. Sim. Obrigada, Caroline. A Elisete, acho que está sem microfone, Elisete. Boa tarde a todos. Agora eu consegui habilitar, Bernadette. Obrigada pelo convite. É uma honra participar dessas inserções, tendo em vista a temática é bem pertinente, né? E instigadora, uma vez que nós vivemos em um mundo globalizado, né? A diversidade cultural, ela permeia não só as organizações do trabalho, mas também as nossas vivências em termos de famílias, e os nossos laços de amizade. A gente convive com uma diversidade cultural muito grande. Essa pluralidade na nossa sociedade não está só nas organizações, mas nos nossos ambientes de trabalho e nas nossas famílias, né? Eu acredito que aí no grupo tem bastante colegas, alunos, e que convive com essa diversidade no âmbito familiar e no âmbito organizacional. No âmbito organizacional, Bernadette, se você me permite posicionar, eu vejo que é um grande desafio para o profissional de administração e de outras áreas também, para conviver de uma forma harmônica e saudável e com alto grau de produtividade em função das diversidades, né, que a gente tem que respeitar essas diversidades em função até mesmo de algumas habilidades. As pessoas desenvolvem habilidades ao longo da carreira profissional, né? Ela é uma constante, esse desenvolvimento na carreira profissional, é fruto do autoconhecimento, como foi colocado por alguns colegas, e a busca constante por esse desenvolvimento em termos de conhecimento. Eu acho muito interessante essas disciplinas no desenvolvimento de pessoas, porque mostra justamente o potencial infinito que nós temos para nos desenvolver. Então, aí, se você me pergunta, eu, Elisete, enquanto profissional, ao longo da minha carreira profissional, não muito diferente aí, né, dos colegas, a gente vai desenvolvendo algumas habilidades, redescobrindo em outras, e até então, aquelas que a gente prejulgava melhores, a gente, às vezes, se depara com algumas deficiências. Eu vou falar um pouco na área de finanças, custos, controladoria, matemática financeira, que é onde eu sempre tive mais facilidade em função de ter uma habilidade com números. Então, eu me vejo com mais facilidade nessas questões. Só que quando envolve cálculos estatísticos, econométricos, estudos de séries envolvendo as finanças, Bernadette, cálculos de risco, aí a gente percebe que todos nós temos que estar em desenvolvimento constante, porque tem uma complexidade específica para resolver esses problemas. Então, no ambiente organizacional, assim como no nosso em sala de aula, eu acho que
esses desafios, a gente tem que estar predisposto às mudanças, né? A gente tem que despir daquela situação, eu sei tudo, eu sou boa em tudo, e ter a humildade de querer estar sempre aprendendo, né? Ser alunos. De manhã, por exemplo, a gente estava numa condição de alunos, né? Alguns aqui do grupo. Então, assim, é aquela questão de você estar disposto e aberto a aprender. Eu acho que isso é o grande diferencial para aqueles que querem estar sempre aperfeiçoando, é se despir, sabe? Da arrogância e ter a humildade de querer aprender constantemente, Bernadette. Eu acho que é isso. E respeitar essa diversidade, sim. Eu reconheço que as pessoas podem ter dificuldades, mas que elas podem ser superadas. Por exemplo, quando se refere à tecnologia, eu sei que vocês aí, né, já sabem, ela não habilitou o áudio, ela não entrou com a câmera, ela está com dificuldade de entrar. Eu reconheço, né, que assim, eu admiro quem tem facilidades e tem essas dificuldades, mas eu respeito todos e acredito que todos vão conseguir ser inseridos se tentar superá-los, né? Com a ajuda dos colegas de trabalho, ou enfim, eu acho que é por aí. Acho que eu já falei tudo. Obrigada, viu, Bernadette? Pois é, uma coisa interessante que você falou, Elisete, é essa questão, né? Nem todo mundo sabe tudo, né? Existem os conhecimentos também, que uns têm mais em alguma parte do que em outras. E é isso que é o mais interessante, é poder compartilhar isso, né? Tem pessoas que têm mais habilidade nessa parte tecnológica, tem pessoas que têm mais habilidade na parte de ensino, tem pessoas que têm mais habilidade numa parte assim de cálculo, né? Então, isso que eu acho que é legal, é saber trocar, né? Já que as pessoas elas não são iguais, que elas pelo menos elas compartilhem aquilo ali, né? E no final o que acontece? Você acaba formando um grupo muito mais coeso, você consegue arrumar um grupo de professores ou mesmo dentro de uma organização de pessoas que cresce, né? Que vai cada dia mais aprender mais e vai ter mais conhecimento. E é claro também que a gente também, quando a gente passa muito tempo dentro de uma organização, você percebe que da forma como você reagia a determinados estímulos no início não é a forma como você reage ao longo do tempo. Isso depende muito de como que você vai interagindo com o outro, como você vai também buscando determinados tipos de conhecimento externo, como que você vai crescendo dentro dessa organização, né? Como que você vai modificando essa organização. E isso é uma coisa extremamente interessante e importante, sabe? É muito interessante acontecer isso. Agora, o problema é quando você está num determinado espaço que ou você acha que você sabe tudo, que você não precisa de nada, ou você acha também que você não sabe nada e também que você não quer aprender absolutamente nada. Aí sim já começa a aparecer alguns problemas, né? Mas, graças a Deus, assim, o que a gente tem visto, pelo menos, é que as pessoas elas tendem a aproximar, elas tendem a discutir. E é fácil você observar esses grupos, né? É só você começar a entrar nessas salas, quem faz isso. Hoje mesmo nós temos aqui alguns professores, né, que são os professores aqui que comunicam bastante, Salve, Bernadette, Elisete, eu, Carol, né? Então a gente começa a ver aqui que tem um grupo que estamos aqui há um bom tempo e que não perde esse tipo de comunicação. Às vezes a gente fica um tempo sem se falar, porque cada um está fazendo uma coisa diferente, mas sempre está ali pensando, sempre está ligado, né? E isso que é uma construção em conjunto. Agora, dizer que eu penso igual o Salve, eu penso igual a Bernadette, eu penso igual a Elisete ou a Carol, isso não existe, né? São pessoas muito diferentes, mas que se completam de certa forma. Acho que isso que é importante quando você está trabalhando o assunto organização. Eu acho que o Fabrício e Elisete já foram felizes nessas falas, assim como a Carol, o Salvo também. E aí agradecer muito a participação de vocês. Eu acho que o que nos faz sermos um grupo interessante, coeso e participativo, participando de quando nos convidam sempre, são as nossas diferenças e a nossa vontade de cada vez melhorar mais. Né? Isso a gente tem feito ao longo dos 22 anos que estamos aqui na universidade. E aí agora eu queria convidar, né, para falar um pouquinho conosco do nosso mais jovem professor. Não sei se a gente pode falar do mais jovem, mas o que está menos tempo na universidade, ok? É o nosso professor Geraldo. Eu acho que ele foi o último mesmo. Que ninguém, a não ser eu acho que ele foi o último conhece. mesmo. É o último, né?
E aí, Geraldo, você pode participar, falar conosco um pouquinho, contar Sim. a sua experiência? Boa tarde. E só me apresentando, né, para os alunos aí que não me conhecem, eu formei aqui na instituição na década, início de 2000, depois eu fiz o mestrado em Lavras e fiz o doutorado na UFMG, tudo em administração, né? E trabalhei muito tempo em Belo Horizonte, depois em Juiz de Fora, e tive a oportunidade também de trabalhar, né, com o tema que a gente está discutindo, com a parte de gestão, né? Trabalhei com coordenação de curso em 3 instituições e aprendi muito, né? Com esse processo, principalmente porque nos locais onde eu trabalhei tinha muitas professoras, né? E essa adaptação, diretoras, né? Às vezes tinha uma pessoa que estava no nível de coordenação acima de mim. Então, aprendi muito com as mulheres. E eu acho que o importante dentro disso tudo é a gente ter uma mente aberta. Eu acho que uma mente aberta ela é mais importante do que a inteligência. Uma mente aberta para aprender sempre, né? E eu acredito que a diversidade ela enriquece a tomada de decisão. Eu trouxe esse exemplo aí desse ambiente feminino que enriquece a gestão, porque a gente tem algumas organizações que são assim apenas masculinas, né? A gente vê poucas mulheres, por exemplo, em determinadas organizações e está mudando, né? Mas eu acho que é uma questão importante. E eu acho também que essa mudança que vai ocorrendo com a gente vai trazendo novos olhares. Eu, por exemplo, tive uma formação assim muito machista no início, na família, né? Mas depois você vai vivendo. Livros, às vezes, eu li um livro uma vez do Bourdieu, mudou minha vida, então precisei fazer uma desconstrução e me tornei uma pessoa melhor. Eu comecei a ver que, bom, o mundo, né, em casa, né, era machista, no trabalho, e precisava ser uma outra pessoa, né? Então, essa é uma dimensão, como a gente tem a dimensão hoje ambiental e outras, que a gente precisa repensar. Então, o gestor, ele precisa estar sempre com a mente aberta, procurando, viajando, conhecendo outras organizações, lendo, estudando cada vez mais, para mudar comportamento, às vezes precisa de uma desconstrução e trazer novos olhares. Então, eu acho que a diversidade, trazer pessoas diferentes para a organização, enriquece a tomada de decisão e a gente tem que sempre estar mudando e tirando essas questões que às vezes ficam incrustadas, né? Porque nós somos muito fruto da nossa socialização primária, que é feita na família, e depois secundária, lá no início da escola. Depois a gente vai mudando, né? Tem gente que não muda, né? Mas o importante é mudar. Eu acho que, em essência, é isso, é respeitar a diversidade, e o gestor tem que sempre ter a mente aberta, que eu acho que realmente é muito mais importante que a própria inteligência. É isso. Muito bom, Geraldo, eu agradeço. Desculpa quem fala. Só para... Eu não sei qual vai ser a dinâmica a partir de agora. Eu gostaria de pedir licença a vocês, porque eu terei aula 15h15, e eu já enviei o link aí, se tiver algum aluno na turma aí na sua aula, é só acessar o link que eu enviei pelo portal, tá, pessoal? Estou enviando tudo pelo portal didático, o portal da UFSJ, tá bom? Os convites. Então, era isso, viu, Bernadette? Muito obrigada. Eu vou precisar sair. Ok, obrigada, Elisete, pela sua participação. Acho que você entra nessa turma depois de mim ou não? Não, né? Sim. Ah, ótimo. 15h15, tá? Eu preciso sair agora. Obrigada. Obrigada, Elisete. Muito obrigada. Tchau, tchau. Aí, Geraldo, muito obrigada pela sua participação, né? Foi ótimo, foi excelente, né? E aí, nesse sentido, eu acho que agora eu queria, vocês já falaram, acho que não tem mais nenhum professor, eu vou falar um pouquinho da minha experiência e do que eu acho, e do que eu venho desenvolvendo as pesquisas ao longo do tempo.
né? E aí, pensando mais numa questão de biografia, nesse sentido, né? Eu estou na universidade há 22 anos, e aí, nesses 22 anos, muitas coisas aconteceram. E eu estou muito feliz essa semana, principalmente, né? Que essa semana eu mudei de categoria. Hoje o professor Fabrício viu, eu mudei de estatuto, né? Agora eu vou para o estatuto do idoso. E aí, então, eu estou me sentindo uma idosa, envelhecendo. E aí, essas características do envelhecer, elas vão nos acompanhando ao longo do tempo. E aí, nesses 22 anos, muitas coisas aconteceram, tiveram várias experiências. O Geraldo, ele foi meu aluno logo que nós chegamos aqui, e aí, de repente, no longo da trajetória, ele se tornou meu colega de doutorado. Nós tivemos durante um período juntos, né? E aí essas coisas todas acontecem. E aí, no saber, o Fabrício falou no saber, né? É que a gente, durante um período, a gente acha que sabe tudo. E aí, hoje, quando a gente vai envelhecendo, a gente percebe que a gente não sabe nada, que cada vez mais nós somos aprendizes, estamos constantemente aprendendo. Eu acho que no momento que nós deixarmos de aprender, e aí sim nós estamos prontos para alguma outra coisa, para alguma outra viagem, em outra dimensão, não sei. E quando a gente desiste de aprender, nós nos perdemos um pouco como pessoas. E aí, então, nesse sentido, né, essas características biográficas vão nos acompanhando e elas são acrescentadas ao longo do tempo. Nós vamos nos tornando pessoas diferentes e diversas. E isso é muito rico para as organizações. Então, aquelas organizações que elas são só de um determinado, com uma determinada característica, elas perdem muito. E eu acho que a grande vantagem, ponto positivo para as universidades é essa diversidade que nós temos. E isso, transpor isso para as organizações, para essas organizações que esses alunos nossos hoje, né, eles vão se tornar e eles vão gerenciar daqui a pouco, eu acho que isso é muito importante. Isso cada vez mais vai enriquecer e vai transformar essa gestão. E hoje, cada vez mais, né? E aí nós percebemos, e aí quando passamos, não podemos deixar de pensar nessa pandemia, e que nós, né, os idosos, acima em outra categoria, os de 60, são pessoas de risco, como que elas, algumas vezes a gente viu até, sendo descartadas, né? Qual que vai ser uma escolha, por exemplo, de um médico, quando ele tem que pensar qual pessoa que ele vai escolher para ter um equipamento que vai possibilitar aumentar a vida? Uma pessoa idosa ou uma pessoa jovem? E aí são algumas escolhas. E aí, nas organizações, quando nós também vamos fazer um processo de seleção, recrutamento, como que isso acontece? Uma grande maioria. Os jovens, porque eles sabem mais, os mais velhos, porque eles estão mais prontos. Qual que é o ponto, qual que é o critério para estabelecer esse tipo de seleção? E aí são pontos que acontecem ao longo das organizações, essas escolhas das características biográficas. E era nesse sentido que eu acho que eu queria a participação de todos. Algum aluno quer fazer alguma pergunta para os professores? E aí, nesse sentido, então, acho que essa nossa aula de hoje, eu vou passar uma atividade para os alunos, e eu queria ler uma poesia para vocês, tá? E aí, no meu sentido, né, que eu falei do envelhecer, eu vou ler uma poesia que se chama Envelhecer, que pode resumir um pouquinho do que nós falamos aqui. Envelhecer é o único meio de viver muito tempo. A idade madura é aquela na qual ainda se é jovem, porém com muito mais esforço. O que mais me atormenta em relação às tolices da minha juventude não é havê-las cometido, é sim não poder voltar a cometê-las. Envelhecer é passar da paixão para a compaixão,
Muitas pessoas não chegam aos 80 porque perdem muito tempo tentando ficar nos 40. Aos 20 anos, reina o desejo. Aos 30, reina a razão. Aos 40, o juízo. O que não é belo aos 20, forte aos 30, rico aos 40, nem sábio aos 50, nunca será nem belo, nem forte, nem rico e nem sábio. Quando se passa dos 60, são poucas as coisas que nos parecem absurdas. Os jovens pensam que os velhos são bobos. Os velhos sabem que os jovens o são. A maturidade do homem é voltar a encontrar a serenidade como aquela que se usufruía quando se era menino. Nada passa mais depressa que os anos. Nada, quando era jovem, dizia: verás quando tiver 50 anos. Nos olhos da juventude, arde a chama, nos olhos do velho, brilha a luz. Tenho 50 anos e não estou vendo nada. A iniciativa da juventude vale tanto quanto a experiência dos velhos. Sempre há um menino em todos os homens. A cada idade lhe cai bem uma conduta diferente. Os jovens andam em grupos, os adultos em pares e os velhos andam sós. Feliz é quem foi jovem em sua juventude e feliz é quem foi sábio em sua velhice. Todos desejamos chegar à velhice e todos negamos que tenhamos chegado. Não entendo isso dos anos, que todavia é bom vivê-los, mas não tê-los. E eu encerro nossa aula hoje com essa poesia, e aí eu vou pedir para que os alunos, cada um deles tem já está aberto lá no portal didático, vocês terão que fazer um vídeo de até 1 minuto, cada um de vocês, falando das suas características biográficas e que essas características biográficas, dentro delas, quais são as expectativas que vocês têm para a nossa disciplina. Eu falei isso na segunda-feira, mas hoje vou falar novamente. Vocês poderão fazer essa atividade individualmente. Quem quiser, pode fazer atividades em grupos de até 5. E aí, o 1 minuto vai se transformar em 5 minutos. Ok? Agradecer a participação de nossos colegas. Alguém quer finalizar? Falar alguma outra coisa? Se despedir? Salve. Bernadette, gostei muito da aula, foi muito legal. O Geraldo fez umas considerações muito interessantes. E a gente pensa na carreira da gente, naquilo que a gente fez, né, está fazendo. E conversando com uma colega de outra escola, ela falou alguma coisa muito óbvia, mas que a gente nem sempre percebe. Ela disse assim: a gente vai mudando de idade e os nossos alunos continuam com a mesma idade. Ou seja, há 22 anos, né, nós trabalhamos com alunos da faixa de 18 anos, né, 19, mais ou menos por aí. E isso é uma coisa muito boa para a gente, né, porque a gente aprende, é uma oportunidade, cada aula é um enriquecimento muito grande, né, nós aprendemos muito, e então é uma coisa muito significativa, né, esse tempo todo de aprendizado. E o que eu acho importante, já para concluir, é que o gestor, né, de recursos humanos, né, na minha opinião, ele precisa ter sensibilidade para perceber esta mudança, né, das pessoas. É o novo que mistura com o velho, né, as habilidades se misturam, e a capacidade que ele tem de continuar constantemente tirando o melhor dessas pessoas, né, que originalmente, como o Geraldo disse, chegam diferentes, né, e que com o tempo mudam ou ficam estagnadas, mas que sempre há uma maneira da gente conseguir o melhor das pessoas, né, por mais tempo, né. Eu acho que essa é uma habilidade muito importante,
né, para que a gente consiga ter um bom desenvolvimento organizacional. Muito obrigado, um abraço a todos. Obrigada, Salvo. Bernadette? Sim, Carol? Sim, gostaria de agradecer, né, a participação e gostei muito, né, de todas as colocações dos colegas. Acho que o que ficou para mim é a questão realmente de estar em constante aprendizagem, né, em constante desenvolvimento de habilidades, essas, né, que a gente requer, com esse amadurecimento, né, e a complementariedade que a gente pode obter com essa diversidade, né? E é necessário que as organizações e os gestores pensem nisso e nós, individualmente também, que a gente busque essas questões como, né, estar sempre disposto a aprender novas coisas, que eu acho que é o que você diz, né? No momento em que a gente pensa que não tem mais condição de aprender ou não quer aprender, talvez seja o momento da passagem, né? Então, isso faz com que a gente permaneça aí, né? E esteja com uma vida ativa e boa, né? Então, agradecer e aí desejar a todos aí um excelente curso. Obrigada, Carol. Pessoal, foi ótimo, achei assim bem legal, eu também gostei muito das falas, né? Porque eu acho que acaba uma coisa complementando a outra, e é bem isso, né? Dentro de uma organização, quando se você sabe respeitar as diferenças e você sabe respeitar essas diversidades, você consegue tirar muita coisa positiva disso, né? Eu acho que se todas as pessoas fossem iguais, todas as pessoas pensassem igual e tal, acho que as coisas também não aconteceriam. Esse conhecimento ele não viria, o desenvolvimento também não viria, né? Só que a gente tem que abrir os olhos, tem que deixar as pessoas chegarem, assim como também a gente também tem que chegar e tentar quebrar essas barreiras, porque em todo local a gente vê isso. Na própria sala de aula a gente vê que existem muitas barreiras, né? E ver e saber aproveitar aquilo que cada um tem de melhor para a gente poder construir as nossas organizações. Eu acho que isso que é o mais importante para a gente aí, quando a gente fala dessas diferenças entre as pessoas. Né? Eu desejo a joia, valeu, um abração para todos. Obrigada, Fabrício. Geraldo, quer despedir também, falar mais alguma coisa? Eu agradeço o convite, eu achei muito interessante, né, esse diálogo, e eu acho que realmente é isso, né, a diversidade ela enriquece a tomada de decisão, é importante que o gestor tenha essa sensibilidade para poder reconhecer e trabalhar um a um, né, eu acho que o bom gestor é aquele que consegue reconhecer, ter sensibilidade, como o Salvo falou, de perceber como as pessoas são diferentes e conseguir tirar o máximo de cada um, e é importante também que as pessoas tirem, às vezes, eu vejo muito nas organizações, as pessoas têm certas barreiras, né? Frases tipo, o fulano de tal não bate comigo, o santo dele não bate comigo, usam expressões como essa, que eu acho que é um absurdo, a pessoa não, né, nem chegou e já existe, às vezes, essa limitação, então, eu acho que nós precisamos cada vez, né, como o Fabrício falou, ficar livres, né, e conseguir reconhecer as pessoas, como a Carol falou, compartilhar e sempre aprender, e como a Bernadette falou, a importância, né, do conhecimento com a maturidade, né, eu vejo quanto mais tempo nós vamos passando, vamos enriquecendo, né, no processo de tomada de decisão, nós ficamos assim, com mais sabedoria, né, isso é muito importante. O gestor, às vezes, com mais maturidade, ele está sendo valorizado cada vez mais atualmente. Então, é isso. Obrigado, Geraldo. Eu acho, né, nesse sentido, o administrador, o gestor, ele tem cada vez mais que estar aberto, né? Aberto para as pessoas, para ouvir, para sentir, para perceber. E aí, no nosso curso, né, cenas dos próximos capítulos, nós estaremos aqui trabalhando alguns desses pontos essenciais, tais como a personalidade, percepção, motivação, mudança, e alguns outros temas importantes.
Eu queria convidar a todos, né? Hoje à noite, na aula de gestão de pessoas, nós estaremos falando sobre tempo. Teremos um filósofo que vai nos falar sobre o tempo, que eu acho que vai ser bem interessante. Se alguém quiser assistir, depois eu passo o link. Alguns alunos perguntaram, as orientações da atividade de hoje já estão no portal, eu vou só abrir, daqui a pouco estará aberto. A nossa aula gravada também estará no portal a partir de amanhã, assim como já está a de segunda-feira. Queria agradecer muito a participação, foi muito melhor do que eu esperava, a participação de todos, e foi um prazer muito grande ter vocês aqui na nossa aula. A data da entrega da atividade é sexta-feira, tá? Então, vai estar aberta agora a partir das 15 horas. O vídeo, não entendi bem, Bárbara, você quer abrir o microfone para perguntar? Posso. Esse vídeo de 1 minuto, ele tem que ser uma selfie gravando a nossa imagem ou pode ser uma edição com a nossa narração da apresentação? Sim. E aí, então, é outro ponto, é o critério todas as atividades da disciplina. Um dos pontos é a criatividade. Isso está lá nas minhas orientações. O vídeo é seu, você terá 1 minuto. Gabriela, eu coloquei o link lá no portal. Você terá 1 minuto. A criatividade, o formato é seu. O vídeo é que você vai escolher e que você vai fazer. Um dos critérios será essa criatividade. Não há necessidade de ser seu. Ok? Muito obrigada a todos. Então, acho que nós vamos encerrando por aqui. Um abraço a todos e até segunda-feira. Bernadette. Oi. Eu não recebi o link no portal. No caso, foi minha amiga que me mandou, por isso que eu até cheguei atrasada. Eu não recebi para a aula de hoje. Quem entrou pelo portal? Eu não enviei para cada um. Eu deixei aberto na aula de hoje. Monique pegou pelo portal, Monique? Né? E aí, então, eu acho que lá no portal vocês têm o linkzinho. Eu acho que você aprender a ler onde que está o link. Está lá aberto, lá na disciplina, com a data de hoje. Ok? Não, tinha a data do dia 14, tinha a data do dia 16. Ô, professora, tá os dois com a data do dia 14. Tá, então foi um erro meu, desculpa. Então, acho que pode ser isso. Tá. Vou prestar mais atenção na próxima aula. Mas sempre vai estar lá, eu vou colocar lá no portal, como coloquei hoje. Tá? Obrigada a todos, então podemos encerrar. Obrigada. Tchau para todo mundo. Tchau, tchau. Abraço. Tchau. Tchau, gente. Obrigado. Obrigada. Gente, boa Tchau, tarde. gente. Obrigada. Tchauzinho.